começando mais um episódio do Amadcast. Hoje, como segunda host, a Daniele Azevedo, que é nossa diretora de eventos na Amad. Bem-vinda, Daniele. Obrigada. E como nosso convidado, o Gilberto Brito, que vai falar sobre empreendedorismo. Bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado. Gilberto, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, que vai ser sobre empreendedorismo, conta um pouco para a nossa audiência como que foi sua trajetória, né, para as pessoas te conhecerem melhor. Certo. Gilberto Brito, vamos falar assim, boa noite a todos. Gilberto Brito, vamos falar assim, Brito. Quem é o Brito? O Brito atuou 16 anos na área de tecnologia, em empresas nacionais e multinacionais. Depois eu migrei para o mercado imobiliário, me formei em corretor de imóveis. Durante os 16 anos de tecnologia, eu fiz o meu bacharelado de administração para entender o que era gestão, o que era coordenar, porque a tecnologia precisa muito disso, os profissionais. Então eu fiz por conta própria. Encontrei o mercado imobiliário, me tornei corretor, me tornei empresário com uma imobiliária, que é a Brito Imobiliária, e este ano eu vou fazer 33 anos de mercado imobiliário. E qual a minha especialidade? Eu sou especialista em mercado imobiliário e construção civil, certo? A tecnologia eu desvinculei, mas hoje ainda até hoje eu faço perícias de tecnologia da informação. Eu faço por quê? Porque quando eu saí da área, certificações Microsoft, que eu já fui Microsoft no passado, eu não destituí. Todo mês de dezembro eu renovo a certificação, é anual, online, já era online e continua online. E eu faço agora, o que muda na logística? A perícia e eu estou falando de perícia para vocês, porque uma das minhas relevâncias no mercado é ser perito. Eu sou especialista em 33 anos na área e sou perito há 29. Logo quando eu entrei para a área, eu me engajei nisso, que depois a gente conversa sobre isso. Mas por que a tecnologia? Porque a demanda que tem no mercado é muito grande e os profissionais de tecnologia, eles não conseguem fazer a logística, o comportamento, as normas e procedimentos do universo judiciário que vocês, advogados, são especialistas. Sim. Entendeu? Eles não sabem, eles não conseguem redigir, montar petição, saber a ordem das coisas, como que é um desembargador, como que é um juiz, o que é uma secretária. Eles são confusos demais, eles não conseguem, eles não dão conta. Então, por isso, eu continuei. Na hora de pôr a mão na massa técnico, eu tenho meus assistentes, que são a nossa turma de bacharelado, que nós somos unidos até hoje. Assim, a de administração não, mas a de computação, nós somos unidos até hoje. Todo mês nós encontramos, a gente só não vai quem não pode naquele dia, mas a gente faz esses momentos. A gente já fez aniversário de 10 anos, de 20 anos, 30 anos de formado. Nós vamos para 40 já. Anos de formado. Então, que bacana. É isso daí. A minha vida é essa. Do mercado imobiliário, eu não saio, porque eu já passei por várias economias também no mercado imobiliário, que é muito maior, né, do que de tecnologia. E ele trouxe oportunidades para mim que eu sempre falei para todos que eu pude. E eu quero aproveitar a oportunidade do nosso público fazer essa entrega. Sim. O mercado imobiliário tem deficiências como qualquer profissão, mas qual a grande virtude? Raramente ninguém fala isso que eu vou falar, eu falo, porque é uma dádiva da profissão. O mercado imobiliário, ele promove a gente todos os dias de trabalho, qualquer carga horária que você for fazer, de interagir com com o público, com o consumidor, contribuinte, o cliente, de A a Z. Verdade. Quando você trabalha na indústria, o seu universo é a indústria. Uhum. Se você trabalha na aviação, é aviação, ou logística. Mas no mercado imobiliário, você trabalha com renda per capita de A a Z, conhecimento de A a Z, entendeu? Então, porque você trabalha qualquer tipo de imóvel. Pode ser um lote ou uma construção de alto luxo, por exemplo, residencial. Então, isso profissão nenhuma dá.
Essa é a maior dádiva que o mercado imobiliário promove a gente, certo? E a construção civil também. E eu vou aproveitar aqui cortando o protocolo, quebrando o protocolo. À vontade. A quebra de paradigma, o seguinte, quebra de mito, de tabu, todos esses tipos de nomes negativos da humanidade, que o mercado imobiliário e construção civil, eles são, ontem inclusive na minha abertura lá, eu falei isso, eles são uma coisa só. E tinha o presidente do Sinduscom de Minas Gerais, o Renato Michel, tinha o próprio Sebrae, que ela é a casa do empreendedor no Brasil, né? O título dela. E eles concordaram comigo, porque eu fui o terceiro, né? Na sequência. Depois eles concordaram comigo, porque a construção e o mercado imobiliário não são separados, eles são unidos. E os dois formam o universo como um todo. Sim. Porque não existe a construção civil sem ter o trabalho da intermediação. E não existe o trabalho da intermediação sem o produto, Sim. que é a construção, que é o imóvel, entendeu? Certo? E cada um tem uma habilidade, tem um momento de entrada e saída. É dificílimo a gente achar um especialista, um profissional que ele tem domínio 100% de mercado imobiliário e 100% de construção civil. É dificílimo. Certo? Então, os dois são muito importantes para nós na nossa vida. Certo? E o PIB, diga-se de passagem, uma informação ótima, adoro números. Que é um pouco da sua, ainda a sua veia lá do TI, que tem essa vertente de. Se bem que a parte de corretagem também adora números. Sim. Né? Isso. Eles só não são muito adeptos, né? Mas a gente tem que adorar porque tudo é números, né? Mas a engenharia sonha, né? A gente só gosta, mas a engenharia sonha com números, né? E tudo. Então o PIB sempre foi carregado pela indústria da construção civil no Brasil, desde quando ele foi criado. Porque se você pega o gráfico, pode pegar de todas as décadas, você percebe que a construção sempre é a coluna maior. Entendeu? Verdade. A coluna maior. O único momento que teve que não foi assim foi no segundo mandato da Dilma, que teve impeachment. Ela conseguiu que o PIB fosse negativo. A primeira vez desde a criação dele. Desde a criação dele. Ele estava fazendo naquela época 90 anos. Com 90 anos, o PIB ganhou esse prêmio. Negativo na história dele. Foi eu não lembro se foi no ano do impeachment ou se no anterior. Foi no segundo governo, né, da reeleição. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo. Ele fez 90 anos sendo negativo. Em 99 anos ele nunca foi. E todos os anos de 1 a 99, e depois desse caos, deste ano depois não repetiu mais, certo? Sim. A construção é que tem relevância no nosso PIB. O PIB reflete o desenvolvimento, o crescimento do nosso país. Verdade. Sim. Certo? Então, pela importância que ele tem para nós, né? No trabalho da gente, né? Do Brasil, né? Eu não iniciei, né, no mercado imobiliário, mas depois que entrei também, a gente não tem, apaixona. Não tem como, né, deixar. É muito difícil, eu não conheço nenhum profissional que mudou depois. Quem geralmente tem contato com o imobiliário permanece. Porque realmente é um mercado excelente, promissor, enfim, que abre muitas portas, né? Ontem eu tive com muitas pessoas, muito público lá, a gente conversando no MB, e aí perguntaram, e na pandemia, Brito, como é que foi? Eu falei, foi assim, ótimo, no sentido de que a imobiliária não fechou, a construtora não fechou, e a escola fechou, só offline, né, presencial. Sim. Online não fechou, inclusive agregou mais pra gente. Aumentou muito a carga horária. Agora tem cidades que fechou, né, a imobiliária. Então eu falei, como é que vocês fizeram? Curitiba fechou, muitas cidades fecharam, o prefeito fechou a imobiliária. Aqui em Belo Horizonte não fechou. E eu só tenho imobiliária aqui. Em outros estados e outros países, que depois a gente fala, eu tenho agente imobiliário. Sim. Certo? Agente imobiliário.
É um termo técnico da área imobiliária que pouca gente usa. Eu uso porque eu realmente tenho. Aí depois a gente fala sobre isso. O que é um agente? Todo mundo fala corretor de imóveis. O que é um agente? O que é um agente de imóveis? É isso. E Brito, fala pra gente o que é ser um bom empreendedor e quais as características mais importantes que você considera. Bom, um bom empreendedor, ele tem que ser disciplinado, organizado, resiliência à vida dele. Ele cai em pé. O que é cair em pé? Ele tem quedas, mas ele vai ao fundo e fica em pé. Isso é a veia de um empreendedor. E o segundo, o futuro. As pessoas têm mania de falar empreendedor é inovador, é criador, essa linha. Uhum. Não é. Não é porque inovação não é o que as pessoas falam. É porque elas não conhecem, a multidão não conhece o que é inovação. A inovação é o seguinte, sempre teve feiras de invenção. Né? Então, São Paulo tem um galpão gigante lá e você vai lá, você inventa. O que você inventou? Um tiço para pintar xícara. Aqui é a MAD, certo? Deixa eu colocar assim. A MAD. Você criou, inventou, você leva na feira, faz standzinho, tipo feira shop que a gente tem aqui em Belo Horizonte, põe no galpão, lá enorme, em São Paulo. É antigo isso. Aí todo mundo vai lá e tal, compra, experimenta e tudo. E vão investidores, vai governo, vai institutos e tudo. Olha aquilo, pronto, aprova vai pôr para fabricar. Aí investe naquela ideia e tudo e tal. Aí essa ideia, 1 ano, 2 anos, 5 anos, está rodando, houve realmente uma aderência? Isso é uma inovação. Ideia não é inovação. As pessoas têm mania, eu tive uma ideia. Se fosse assim, ia ser ótimo, porque nós temos ideias. E o empreendedor, ele vive só de ideias. Entendeu? Por isso que eu dei esse exemplo. Então, a veia do empreendedor, um lado é essa persistência, essa dedicação, organização, disciplina, e a outra, essa veia de estar sempre criando, sempre, a visão dele é do futuro, de futuro, mas não é relógio e linha do tempo. É futuro, tipo assim, vão para frente, vão caminhar, vão executar. Melhorias, né? Isso, certo, exato. Experiência, testar. Isso é empreendedorismo. Certo? Como se fosse uma motivação, assim, um rito que a gente faz. Então, uma busca incessante. Incessante, né? Entendeu? Certo? E tem uma característica que é maravilhosa. E eu passo isso muito para as pessoas. Errem bastante. Porque é melhor fazer do que não fazer, ter a dúvida. Sim. Isso mata um homem. Mata um homem. Passou o bonde, pula. Nem que for arrastado. Então, mas ele aprende. Errou, é excelente. Porque eu errei. Ela não errou? Ela é melhor do que eu. Certo? Dependendo do erro que eu errei, eu sou melhor do que ela. Sim. Porque ela vai errar pior do que eu errei, porque eu não vou errar mais. Depende do grau das coisas. Certo? Sim. Ou também observar muito com o erro do outro, que a gente tira muita experiência. Exatamente. Por isso que é interessante a gente escutar pessoas legais, sábias e etc. E meu rito de vida é transformar tudo e todos. E transformar a gente tem que doar. Verdade. Certo? A humanidade pôs na cabeça, não era assim. Foi mudando nas décadas. A humanidade pôs na cabeça que a gente tem que receber. Aí quer que doa? Não, recebe. Aí, ok, estabilizou, ou chegou no patamar, ou realizou o que queria da vida e tudo. Agora eu vou doar. É isso que a gente assiste. Tá errado. A gente só tem que doar na vida, em qualquer momento que a gente esteja. A gente pode doar mais, doar menos, doar na condição, ninguém precisa saber de nada. Todo tipo de... Várias coisas são de doação, correto? Para isso você está plantando todos os dias e sempre você irá colher. Só que a colheita nunca é imediata. Sim. Ela não é imediata e jamais vai ser. Porque senão seria fácil demais
certo? E a facilidade estraga o homem. Sim. No judiciário a gente vê isso, não vê? Muito. Nos processos, Muito. estragam os homens da terra, concreto? As facilidades das coisas. Então, como que se tornam monstros, vamos dizer assim, né? Que não é um palavrão. Monstros. Por causa de facilidade de dinheiro. Entendeu? Então, não é por aí o caminho das coisas. Tem que ter uma troca, né? Tem que ter um movimento de energia É isso. nosso, de doar e de estar ali o tempo inteiro, né? Eu acredito muito nisso. Sim. De que a gente realmente precisa, como tudo tem que realmente girar. Você não pode reter nada. Você tem que, de certa forma, estar em movimento ali. Tudo é espiritualidade. Eu sou espírita, eu nasci espírita, sem saber que eu era espírita. Certo? Então, aí também isso a gente vai desenvolvendo, igual a gente desenvolve um outro idioma, um pós-graduação, mestrado, né? Essas coisas. A espiritualidade é assim na vida da gente. E ela é inócua, ela é atemporal, ela é 24 horas, ela é tudo na vida da gente. Então, tudo acontece com essas energias que é a espiritualidade, que é o nome energia. Sim. E muitas vezes, e elas que comandam tudo na gente, que é carnal, material e etc. Muitas vezes a gente doa, aí você doa, tipo assim, um aperto de mão. Você vira pra cá, você ganha uma joia. Joia. Aí você doa um anel. Alguém. Você vira pra Sim. cá, você recebe um abraço. Porque tem 30 anos que você não tem um abraço. Tem até esses filminhos de abraço. Mas é verdade. É verdade, tem gente que tem. Às vezes, escutar alguém que está em dificuldade, você doar ali um pouco do seu tempo, então, ou aconselhar, isso tudo é uma forma de relação. E a espiritualidade é tão impactante, eu estou falando isso porque tem gente escutando, que eu vou falar uma coisa que ela viveu. Sim. A espiritualidade é tão grande que a gente encontra com seres humanos, eles respondem pra gente, ou eles falam, você não sabe nem quem é. Ou você pergunta uma coisa, ele responde e depois fala outra frase. Ou te pergunta, ele responde outra coisa, não é o que você está perguntando. São recados. E que são doados e umas bênçãos pra gente, porque melhora a cabeça, conforta o coração, te dá mais vida, não vai te dar um câncer. Sim. Aí ele recebe uma só. Depois você nunca mais vê essa pessoa, não viu, ou você vira as costas, a pessoa já foi embora, sumiu. E passou e isso em sonho acontece, né? Também. Não é coincidência, tudo tem um propósito. Isso é verdadeiro. Isso tudo que eu estou contando aqui é vivido. É vivido. Entendeu? Isso que fortalece muita gente. Porque a gente é uma coisa, não é somente trabalhar, enfim, empreender, o nosso espírito também tem que evoluir. Essa coisa que tem hoje de meditação e tudo, já é uma coisa para trazer isso à tona. Medita 1 minuto, gente. 2 minutos. Já faz bem. Porque ali vai misturando, aí vai vir energia, aí vai. Entendeu? Buscar o seu autoconhecimento, né? Isso, no momento de que você quer e tudo, não precisa comprar nada, investir nada, pagar nada. É sentar e meditar. Tem gente que fala assim, não, meditar tem posição. Tem, os técnicos em meditação. E, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da gente, do ser humano. Você pode meditar deitado, em pé, sentado, de lado, qualquer coisa. Que parar ali. Exatamente. Certo? Prestar atenção, ter esse momento. Isso prolonga a vida. Nossa, é importante. Prolonga a vida. Né? Tudo. Já é tudo importante. Tem a medicina para isso. Vocês já ouviram falar? Longevitude? Tem, né? Então, foi criado um dia geriatria, agora, 20 anos para cá, criaram longevitude. Longevitude. E o Brasil, como sempre maravilhoso, o nosso país, ele tem um foco de especialista nisso. Tem 8 médicos brasileiros já reconhecidos no mundo inteiro que são chamados nessa medicina. Temos que ficar atentos. Sim. Atentos. Sim. O Brasil, né? O brasileiro. Todo mundo tem que cuidar um pouco também, né? Não é só tem que cuidar da saúde, mas da saúde mental, do espiritual e do corpo físico. Senão não empreende nada, vai morrer. É uma das dicas. Voltando aqui para o empreendedorismo, muitos advogados, Brito, eles querem empreender e não sabem às vezes como iniciar. Como que você pode assim compartilhar da sua vivência alguma dica que para quem está desejando agora empreender,
O que tem que se atentar mais? Olha, o advogado, de início, ele tem que mudar o comportamento dele. Em qual sentido? Escutar o seu cliente. E não falar com o seu cliente. Falar, ele vai falar de qualquer forma, mas ele não tem só que ouvir o seu cliente. Porque também, o advogado ele ouve, mas ele não escuta. Uhum. Entendeu? Não escuta. Eu já vi clientes falar com jurídico, doutor, senhor e tal, etc. Assim, o senhor não me entende o que eu estou falando. Aí a mãe pegou e falou assim pro filho, doutor, ele está falando, é a alma dele, é o coração dele, é a mente dele. Entendeu? A mãe tentando traduzir. Sem técnica, igual a gente tem acadêmico e tudo, mas pro advogado, o que ela estava querendo falar? Ele não é para o senhor ouvir o meu filho, é para o senhor escutar o meu filho. É um grito de ajuda. Sim. Entendeu? Nesse contexto. Então o advogado tem que fazer isso. Ele tem que... começa por aí. O comportamento dele, ele tem que tirar a capa preta do poder e colocar branca. Porque o mundo está doente. Então, para ele empreender, ele começa assim. Ah, mas como que vai romper isso e tudo? Aí é aquela coisa que a gente fala, é o próprio livre-arbítrio. Se vira nos 30. Como que você vai fazer? Se outros fazem, por que você não pode fazer? Isso que eu estou falando eu conheço. Profissionais, advogados, juízes, entendeu? Terça-feira mesmo eu tenho um desembargador de uma doutora. Desembargadora, ela é maravilhosa, uma senhora completamente diferente do perfil. Ela é empreendedora. Por quê? Porque ela é humanizada. Sim. Entendeu? Ela é humanizada. Quando sai a capa preta, vem a capa branca. Às vezes, quando a gente vai atender muitos clientes, a gente percebe isso. Muitas vezes o que a gente sugere e que a gente entende que seria o melhor caminho, muitas vezes não é a expectativa dele. Às vezes ele quer um outro viés e a gente sempre tem que prestar muita atenção no que realmente é o desejo. Porque às vezes ele não quer o que você... mas isso é mais seguro. O advogado ele tem muito essa linha. Não, você tem que ir por esse caminho. Muitas vezes ele quer, às vezes, um documento. Sim. Ele não quer passar por um longo processo judicial. Isso. Então a gente tem que buscar alternativas para adequar justamente o que é o anseio do cliente. Exatamente. E não o que a gente imagina que seja ideal. Por mais que a gente... lógico, a gente tem que fazer a função de orientar. O melhor caminho seria isso, esse seria mais seguro. Mas você está me falando que quer realmente apenas isso? Se é só isso, então tem que atender o anseio dele. Exatamente. Sim. Isso que você fez aqui já é empreendedorismo para a área do direito. Porque é o seguinte, algumas vezes o advogado, ele quer encerrar o processo, ele quer ser mais ágil, quer queimar algumas etapas que poderia passar para ser mais curto, menos dolorido e etc, etc. Mas muitas vezes, esse é outro caso prático que eu já vi, prolongar o sofrimento ia ser menos para o cliente. E o advogado achava que ia mais rápido para ter o livramento, porque é um divórcio. Então ele deu o livramento dele daquela desamarrar da esposa definitivamente, porque de fato realmente acabou e pôr uma pedra em cima. Mais rápido, o advogado maravilhoso, Dr. Rogério, ele enxergava nisso. Mas para ele não era isso. Para ele queria que fosse todas as etapas que ele podia ir, divórcio, execução de sentença, passar por todas elas, até o final, porque para ele, acabar a dor era a justiça realmente fazer a justiça. E para a justiça agir, seria o divórcio com execução de sentença e depois uma criminal. Mas acontece mesmo. Entendeu? Para ele tirar essa amarra, porque o divórcio foi por causa de um crime. Entendeu? E o advogado, ele não conseguia entender, escutar, ele só ouvia. Entendi. Entendeu? É um exemplo prático do que você falou. Tem muito, às vezes. Às vezes a pessoa, às vezes,
regularização de imóveis mesmo. Muitas vezes ela não quer, às vezes, passar por um processo de jus-campeão, às vezes ela quer só ter um documento ali, uma escritura declaratória, e que já fica, porque, querendo ou não, um procedimento, ele tem um longo período, e às Sim. vezes a pessoa não quer aguardar, não, isso aqui já estou satisfeito. Tem outra alternativa. Não, eu quero essa. Eu acho que a gente tem que expor para o cliente. Exato. O que poderia ser mais seguro, ou ainda assim algo com segurança, mas que seria o que atende o que é a finalidade. Então a gente tem que sempre escutar muito o que ele quer. Exato. Quando ele começar a fazer isso e praticar diariamente e tornar a prática dele incondicional, né, consciente ou consciente, dessa forma, o pensar dele, ele já pode ser, ele já é um empreendedor. Sim. Disso eu conheço vários funcionários de tribunais de justiça, certo? Prestadores de serviço, peritos igual eu, em outras áreas inclusive, certo? Como que trabalha como são empreendedores da forma de trabalhar, certo? Porque a gente se vira nos 30 com o que a gente tem de recurso, né? Verdade. No Tribunal de Justiça, no Ministério Público e tudo, a gente tem os recursos, todo mundo acha que é tudo maravilhoso. Não, tem muitas limitações. Sim, bastante. Não é? Quantas vezes o custo nosso é que paga, né? Assim, Muitas vezes. não é no que a gente precisa para trabalhar, a gente que está pagando. A gente que paga. A gente que está pagando. Verdade. Então, todo mundo acha que a gente só está ganhando. Nem sempre, né? E Brito, você tem uma veia empreendedora muito forte, mas a que você atribui, né, o segredo assim, do seu sucesso hoje? Olha, isso aí que você falou é forte, isso aí. Eu já escutei isso várias vezes de vários tipos de pessoa, homem, mulher, novo, velho, em momentos da minha vida, e hoje é mais um. No início, 1/3 desse tempo, ou talvez até a metade, eu não acreditava que eu era empreendedor, mas as pessoas falavam, eu sabia que era verdadeiro, porque elas provavam que é uma verdade, não era aquela coisa oculta nem nada, e com atos, projetos, me dando responsabilidade, honorário e tudo, então ninguém faz isso de bobeira, certo? Sim. Por ninguém, né? É bobagem, isso é bobeira. Então, mais ou menos, depois eu já me vi assim, certo? E o que me chegou, e o que aconteceu na minha vida que caiu a fichinha? Por que eu caio a fichinha? De eu ser questionado por uma outra coisa. Outra coisa, no início me irritava, depois eu falei assim, gente, por isso que eu sou empreendedor. Porque ninguém consegue. Ninguém consegue, porque todo mundo chama atenção, mas tipo, acariciando ou zoando, o que for, Sim. né, a coisa. Que é o quê? Como me explica, até a equipe minha mesmo, Brito, quando vai trabalhar comigo, um segredo que agora a gente está trabalhando, eu posso perguntar. A caixa preta está abrindo. Sim. Me fala uma coisa, como que você consegue trabalhar em 3 áreas tão diferentes, com Verdade. perfis tão diferentes, tão antigas todas, porque a consultora é a mais nova, tá com 12 anos. E já validada, roda, produz, equipe formada, tudo sólido. Como é que é isso então? E você dá conta, você não dá furo em nada, você não sonde nada, você não deixa de atender nada. Como é que funciona isso e tudo e tal? As pessoas perguntam, que é isso? Qual que é esse segredo? O que é Você dá isso? conta. Eu mesmo respondi para mim, é ser um empreendedor. Certo? Mas também é o máximo, porque toda hora não, né? Mas muitas vezes aparecem coisas na minha vida de negócios novos em ramos diferentes, até sociedade, prometem tudo, né? Mas eu não abraço, porque eu, por não aguentar mais 4 negócios. Sim. Entendeu? Então 3, e eu amo todos eles. Todos esses mercados, né? Da educação, da construção e do mercado imobiliário. Certo? Então, tem um amor muito aflorado nisso. E por aí fica. Então,
essa é a minha explosão de empreendedorismo. Eu acho que também o equilíbrio, sabe? Você passa leveza. É E verdade. só de você passar isso, né, percebe-se que você tem sucesso no que você está fazendo, porque você também não é uma pessoa que é assim, louca só pelo trabalho. Não, Né? Não, A gente percebe. acompanha a sua rede social, a gente É. acompanha que você É isso. tem tempo para sua saúde, para o Isso. lazer. Né? E esse equilíbrio que Isso. muitas pessoas empreendedoras hoje não têm É isso. e que adoecem. Isso. Né? Então, por isso, né, bacana essa pergunta por É. isso. E uma Mas é um coisa, empreendedor que você tem um equilíbrio. e uma coisa muito importante que você falou em redes sociais, e todo mundo começou a falar isso, né? Do ano passado para cá começou um vulto que já está, graças a Deus, nas redes sociais, para todos nós. Porque a verdade, a rede social Sim. hoje é tolerante quando é a verdade. Exatamente. Certo? Porque, graças a Deus, dentro do judiciário está lotado, né? De fake. Sim. Então, de tecnologia, então, tem tudo que vocês puderem imaginar. De A a Z também lá dentro. A LGPD veio gritando agora, tudo fake. Então, é o seguinte, as redes sociais, ela tem que transmitir só a verdade. Uhum. Então, Que você se é uma profissional, é a sua vida profissional e pessoal. Na verdade, Sim. se você não quer, naquele momento, aquela emoção, não coloque, não publique nada. Correto? Porque eu aprendi um dia com o meu marketing, a minha gestora de marketing, ela chama a Ira, sensacional, sensacional, ela que coordena de todas as empresas, né? As redes sociais. E ela me ensinou isso, eu falo, ela que me ensinou. Brito, quando você publicar, você escreve ou fala a sua emoção. Eu falei, como assim? Não é só ficar colocando imagem? Eu achava que era só colocar imagem, Sim. porque correria daquelas coisas. Quando no início disso mesmo tudo, né? Ela falou assim, não, eu achei maravilhoso isso que ela me falou. Quando a gente coloca, porque ela ama, né? Aí ela é enlouquecida. Ela já fez MBA, pós-graduação, doutorado, mestrado, tudo que você pode imaginar que tiver, porque ela ama essa questão de imagem, de criação, de design, essa coisa toda, conteúdo, e tudo, ela tem paixão com isso. Ela falou assim, não, ela existe para você colocar uma imagem ou um vídeo de uma mensagem que você quer passar. É isso? Não brinca? Então é sensacional. Eu achava que tinha que ficar pondo foto, pondo um clipezinho, e esse negócio de dançando, que eu nunca fiz isso, porque é a verdade. Senão seria um Brito que não é a verdade dele. Vocês já me viram fazendo dancinha em algum lugar? Não. Nós vamos numa festa e vou ficar fazendo dancinha? Não sou cômico. Eu faço as pessoas rirem, em curso meu, é descontraído e tudo, mas dentro daquele engajamento ali. Mas aquela coisa comédia, assim, nato, que tem pessoas que têm que matam a gente de rir naturalmente, não é? Eu não tenho isso. Você nunca vai ver uma palestra minha que o povo fica dando gargalhada do só vem. Tem momentos que faz a gente rir toda hora. E o forçado é fake, não é a gente. Né? Então, a gente tem que passar essa coisa da verdade o tempo inteiro para as pessoas. Agora, essa questão da verdade, pode falar porque que eu falo nela? Pode. Claro. Toda hora quebrando o meu colo. Primeiro, que eu nasci regido pela verdade. Porque a verdade é o seguinte, a história da verdade. Primeiro vamos dizer assim, a teoria. A teoria é o seguinte. Todo homem tem uma fé. Pode ser numa pedra, pode ser num santo, pode ser numa religião, numa planta. Então é a fé. A fé que faz ele caminhar. O que é a fé? A fé, ela é a justiça nessa terra nossa, nessa vida que a gente está aqui hoje, na planeta Terra. A fé é a justiça na terra dos homens, que é a verdade. E que um dia criou o direito. As 4 primeiras ciências da nossa humanidade foi criada nessa ordem. Medicina, direito, economia e engenharia. A última. Por isso que no mundo inteiro tem
essas 4 ciências, as 4 profissões e que trabalham do mesmo jeito. Porque o embasamento é o mesmo. O que muda é cultura e legislação e tal. São essas. Primeiro foi a medicina, direito, economia e engenharia. Certo? Então, a fé é a justiça dos homens, que é a verdade. Entendeu? A verdade ela é muito importante na vida da gente. Sim. E na minha vida eu tive vários momentos, igual você está falando aqui agora, a gente está descontraído, mas eu já tive momentos fortes, certo? Do oficial de justiça, eu estar com ele, um processo que estava na minha mão e tudo, ele sentou assim, ele estava do outro lado da mesa, negócio de trabalho, vem cá, nós fomos lá no canto tribunal, ele falando, eu falando com ele, não, calma, peraí, tal, fechei a porta, voltei lá e tudo. E tu, e etc, etc, etc. Eu falei com ele. Ele pegou um senhor, pode ser meu pai. Aí ele pegou e fez assim, ó, pra mesa. Eu achei que ele tava meio tonto, eu ia desmaiar, um oficial de justiça, maravilhoso ele. Ele pegou e olhou assim pra mim, eu entendi tudo que o senhor falou. Nunca mais vou esquecer, esse é um momento da minha vida, forte. Sim. Vocês não têm ideia do que estava acontecendo. Aí ele pegou e falou assim, ele fez assim com o dedo assim, falou assim, dentro do olho do senhor, eu vi o tempo inteiro que era verdade que o senhor estava falando. Eu estava fazendo uma salvação. Certo? Então, porque dentro, e eu já vi muitas pessoas já falaram assim, dentro do seu olho, gente, eu acredito em você, dentro do seu olho a gente lê a verdade. Como muitos juízes e embargadores fazem isso. Percebe. Eles percebem, eles ficam olhando fixado, entendeu? Porque eu acho que acaba transparecendo quem está mentindo. Isso. Tem várias técnicas, né? Mas, assim, quando a expressão muda. Isso. Mas dentro do olho não tem técnica. É a energia do negócio, você vê daquela ali conexão. Porque é como se como se a gente saísse daquele plano, naquele momento, a fixação dentro do olho da pessoa e tudo. É verdade. Certo? Então, é isso que eu sei. Igual você falou assim, a gente vê, né? Você falando assim, dentro disso. E eu entrego mesmo. Um diferencial que eu tenho muito na vida, e sempre foi assim, os ensinamentos que eu tenho, eu passo para todo mundo. Porque se eu tive dor, eu vou contribuir com o que não tenha. Ah, não, mas ele não vai ter os erros. Ele vai ter outros. E vai aprender. Entendeu? Porque a gente, se fosse assim, todo mundo blindava todo mundo, né? Não, você me falava seus erros. Aí pronto, não é então, ninguém assim. tinha nada. Não, vai ter do mesmo jeito. Mas por que não fazer isso? Para que tornar a coisa mais difícil para o ser humano? Isso eu não sou bonzinho nem nada. Todo mundo é anti-demônio. É preto e branco, é treva, é escuro, luz e escuro. Tudo é assim. É preto. É a dualidade, né? Tudo é homem e mulher. Certo? É o velho e o novo. Então não vem com essa não. Mas tem demônio bom, tem anjo bom e tem anjo ruim. Não é? Então. A gente tem tudo, né? Então eu sei mais ou menos assim. Agora eu acho que eu fiquei mesmo. Mas aqui, e hoje, Brito, falando assim, quais seus maiores desafios? Você já falou aí, né? Tem várias empresas, ama todas. Isso. Quais são os seus maiores desafios hoje? Olha, o meu maior desafio é fazer as pessoas caminharem sem olhar para trás. As pessoas acreditarem que não adianta acompanhar nada, essa é uma frase minha, nada e nem ninguém que não te leve a lugar algum. Todos os dias eu dou um end. Sim. Claro que a empresa não sabe, a pessoa não sabe, o médico não sabe. Correto? Por quê? Não leva a gente a lugar algum. Pessoas, empresas, negócios, não perca seu tempo com isso. Quem está ganhando é elas. Porque elas estão mantendo esse vínculo. Muitas vezes a gente dá um end, corta, é ótimo para ela. Muitas vezes talvez melhor para ela do que para a gente. Mas para a gente não vai levar a lugar nenhum. Porque quando leva, gente, o negócio, tudo é perfeito. Sim. Não adianta aquele negócio da escola, né? Desse redondo, quadrado. Não adianta o quadrado. É redondo. Tem que fazer, a coisa tem que ser suave, sem machucar, sem nada. Tudo ao seu tempo.
Você tá entendendo? Qual outra dificuldade que eu tenho? Eu já, de tanto, eu não era assim não, gente, que eu vou falar, não. Era bem diferente. Mas a gente vai Mas evoluindo, né? na Não tem como, paulada, ainda bem, né? velhice, A gente vai evoluindo. É uma evolução mesmo, evolução espiritual. O seguinte, tudo tem seu tempo. Não adianta, se o negócio não tá saindo, o processo não tá andando, Não adianta o negócio não tá forçar. nada, a cliente não me paga, mas a gente sabe que você tá carente de saber que ela é honesta, mas ela vai pagar e ela não tá, ela tá com imprevisto e tudo, mas gente, que imprevisto é esse, que eu tô com ódio dela, não fica com ódio, não, espera, porque na hora que você menos, igual o processo garra lá com a gente recebeu no horário, quando vem, fala assim, gente, era 2.000, veio 3 e tanto, que é isso? Tá, mas passou ano. Ficou lá, tá corrigido. Certo? Gente, mas veio numa hora, e olha só Foi que mais benção, era legal. 2.000, recebi isso. Foi pouco tempo agora, de botelhos, que eu recebi. Aí, veio, era 2.000 redondo, veio 3.200 e pouco. Eu falei, gente, que maravilha, tem anos. Mas, Veio. e que era no momento, por quê? A gente tem que entender que existe uma grande energia que chama tempo. Não é tempo de relógio. Sim. Tempo de relógio foi criado por um cientista que é humano, igual a gente, carnal, criou uma ciência. Correto? Astrologia é uma ciência. Certo? Existe a ciência quântica hoje que estuda, que é espírito. Poltergeist é física, não é espírito. Ciência quântica é espírito. Astrologia não é espírito. É ciência. Igual poltergeist é física. Sim. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque o momento das coisas são regidos por forças maiores, que não é a gente que manda. É um só que manda. Hoje a gente, muitos, né? Nisso. Querem controlar tudo. Tudo. E aí é aí que se frustra muito, porque não tem como a gente controlar. A gente não controla tudo. Muito. Né? Quantas histórias a gente tem? Um exemplo prático do dia a dia. Todo dia a gente tem muita coisa para fazer, tem coisa que está na prioridade e a gente não cumpre. Verdade. Sim. Aí a pessoa fica aborrecida, ou então ela passa, atropela um tanto de coisa para aquilo. Se não deu, é porque a coisa não era para acontecer. Certo? Tem que entender isso, porque tem muitas histórias. É só ir no Google. Verdadeiras. Histórias de pessoas que sofreram com isso. Porque não era para ir, por quê? Porque tinha uma perda ali para você, por isso que não era para você ir. Mas a pessoa quis ir no quadrado e se ferrou, teve uma perda. Teve muita experiência assim, né? De pessoas Que às vezes temam em agir ou provocar Agir. uma ação que que não é no momento, Isso, e aí... você tinha que ganhar qualquer coisa. Você não ganhou porque não era para você. Por quê? Porque lá na frente o seu está guardado. Porque o da gente sempre vai estar guardado. Sim. Porque é mérito. Foi dado o livre-arbítrio e a meritocracia é espírita. A gente... ontem mesmo eu fiz uma fala para o Sinduscom MG e falei com eles, é mérito deles, gente. Não é porque eu ganhei nada deles, dinheiro nem nada. É mérito. E o Renato estava lá e fazendo... Porque ele sabe que porque está na história do Sinduscom. Sim. Né? Então eu tenho uma história com o Sinduscom de mérito. Que eu não tinha nem construtora, nem sonhava ter construtora. Certo? A gente estava realizando. Então é mérito de um para o outro. Porque eu também referenciava eles, levava eles... os números, o CUB, essas coisas à tona, que as pessoas do mercado imobiliário têm que entender muito isso. Certo? E nem todas entendem. Toda hora... O Brito, o que é CUB? Tem muito advogado. Tem advogado que atua na área imobiliária que não sabe. O que é CUB? Né? Não, tem o outro lado também, cartorial notarial. O que é matrícula? Sim. Nossa, isso aí a gente começou Uso campeão, o que é isso? Não, aí realmente... Não é? Então... as pessoas confundem, a gente percebe muito. Principalmente da área. Não sabe o que é transcrição, não sabe o que é registro, não sabe o que é matrícula, mistura tudo, fala. A gente percebe, confunde a averbação com registro. Na hora de escrever numa petição, percebe o tempo inteiro. Quem é da área, a gente sabe. Quem aí falou errado, a gente deixa, dependendo, a gente vai dar o toque. O mas a gente percebe o tempo todo. notarial é um caos muito pior do que a própria de engenharia mesmo. Engenharia bem menos, porque cartorial notarial, esse universo,
Ninguém sabe, a maioria não sabe nada. Não pega a coisa para valer, para entender, para aprofundar e tal, né? Então, é até engraçado isso. Perceber, né? E fala pra gente também, Brito, diante de todo esse contexto, né, que você está comentando aqui com a gente, sua história, quais os bons hábitos, então, que você considera, né, para ser um bom empreendedor e o que você faz, né, para manter-se sempre produtivo? Acordar cedo, certo? Cedo. Eu sempre acordei 5 horas da manhã, porque eu desde cedo fui esportista. Hoje eu vou ser sempre um esportista, mas não sou amador, não. Sim. Sou de prática, mas não sou profissional. Mas eu comecei na natação e fui nadador mesmo. E tudo. Meu pai também, só que meu pai foi de pulo de plataforma. Sim. O meu era o meu nado era de golfinho e o crawl, o normal, eram os dois. De costas e peito eu não fazia, não tenho biotipo, não era bom nisso. Então, com isso, aí nessa época eu acordava 4 da manhã. Então, depois que eu deixei ser profissional, eu acordei 6, depois com o advento de trabalho, com educação, eu passei a acordar 6 não dava, então é 5. Certo? Da manhã. Então, primeira coisa é se acordar cedo. O meu horário funciona bem de noite, etc, etc, etc. Não tem problema. Você acorda cedo e você põe o seu ápice de produção na escala do noturno que você dá melhor. Então, entendeu? Então, você acorda cedo, não faz atividade física, mas deixa para fazer de noite atividade física, certo? E de manhã põe o trabalho e assim vice-versa. Mas por que você está colocando isso goela abaixo, esse negócio de atividade física e tal? Porque é 101% necessário na vida do homem. Igual a fé. Sim. A atividade física, já está mais do que provado que a gente tem que ter atividade física. A longevitude são 7 pontos. Esses médicos que eu falei com vocês, dos 8, eu conheci um, que é lá no Rio de Janeiro, capital. Maravilhosa, uma senhora loura, maravilhosa, com o Raul Gazola. O Raul Gazola tem um programa. Então, ele chamou ela no dia. E aí ela falou que tem 7 coisas, e etc, e tudo e tal, no podcast tudo. E depois, gente, agora todo mundo pegou ela, acabou nos bastidores, arrumou lá, pediu isso, pediu aquilo, pizza e tal. Gente, a senhora fala que 7 essas coisas que... Quais são as 7? Até eu quero saber agora. Uma é espiritualidade, eu já falei. A outra é essa de... Atividade física. 7 dias. Não ela explicou. Não é fazer 3 ou 4, é todos os dias. Mas também você não tem que ser, ela falou assim, desse jeito. Não tem que ser rato de academia, rato de clube, rato de futebol, não é rato de nada, não. Ela usou rato, essa palavra. Não é isso. É fazer realmente uma atividade qualquer, todos os dias. Agora, também ela falou, caminhar, caminhar com o celular, boné, aí deita, tal, alonga, bate, passa não sei o que, começa a conversar. Não é assim. É uma caminhada firme, você vai pronto, se protege, negócio de sol, tudo, e vai no mesmo ritmo e batimento cardíaco trabalhando. No cardiovascular, entendeu? Sim. Sem interrupção, o tempo que você precisa, etc, etc. Entendeu? Pode ser só isso. Tem que fazer alguma atividade. Aí outra coisa que ela falou também, nós vamos repetir. Esse negócio que tem, que o marido lava carro, limpa cavalo, limpa cachorro todo fim de semana. A esposa varre a casa de não sei quantos metros, lava banheiro, não sei o que com a filha. Isso não é atividade física. Limpar a casa, lavar carro, eu tô não morta, é isso. né? Atividade física é atividade física. Certo? Isso queima, mas não é atividade física. Certo? Aí ela deu um exemplo que muitas posturas e formas que fazem isso prejudicam a saúde, inclusive. Então não é. Então ela falou isso. Então, assim, acordar cedo, ter essa disciplina de atividade física, atividade mental, certo? Outra coisa, uma disciplina que tem que ter.
todo dia a gente tem que ter um aprendizado. Pode ser técnico, acadêmico, profissional ou de vida. Sim. A gente tem que absorver isso, ver na hora que aquele minuto da sabedoria, igual tem um livrinho, Tem. né? Sim, tem. Então, eu lembro da época de grupo meu, Uhum. aqui eu fiz, o grupo foi no Afonso Pena, na João Pinheiro, Colégio Pitágoras, Faculdade UFMG e PUC, em Minas, lá no Dom Cabral, só tinha lá na época. Só aquela sede, né? Não era o que é hoje. Então, isso é uma vida, né? Que a gente faz com relação a essa questão desses costumes. Então, na minha visão, o importante é isso. A gente evolui, né? Pensando no final do dia, se chegar... Eu acho que muita gente não faz isso. Você tirar para o que eu aprendi com hoje. Uma reflexão. Uma reflexão. É De, né? antes de Ou deitar. muitas vezes você não precisa dar parada. Você condiciona isso já com você. Você fala assim, gente, hoje a Daniele falou isso comigo. Nossa, isso, ela me deu aquela dica, aquela coisa. Ele falou isso, me lembrou o Joel J, eu gosto muito dele. E aí ele estava falando, uma das coisas que ele ensina, né, para você ter alta performance, ele falou sobre isso, né, a questão da reflexão. O quanto que a gente evolui e até acaba cumprindo mais nossas metas quando a gente faz isso. Exato. Porque se Tem você não tem consciência. aprendizado de nada, você vai continuar fazendo a mesma coisa sempre. Mais do mesmo. Exato. Agora, tem uma coisa que eu não sei se é no geral, mas para mim é como um bom aprendiz. É o outro lado disso, da gente Sim. parar para nos observar, é o feedback. Tanto que muita gente me chama de Brito Feedback. Brito, feedback. E gente que trabalha comigo tem também. Que é da minha equipe, fala assim, peraí, doutor Feedback. Peraí, Daniel, eu vou chamar de doutor Feedback. Brito. Aí a pessoa fica, que isso? Não, você vai ver. Brito, o que você achou e tal? Disso, do tal, de um assunto lá específico, né? Tal, todo tipo. Porque eu entrego e é a verdade, todo mundo sabe disso. Entendeu? Agora, Isso é muito legal. Na minha boca, no feedback, negativo não sai. Só sai construtivo. Que bom. Negativo eu não entrego de jeito nenhum. Entendeu? Essas coisas profundas e tudo eu deixo para os especialistas. Eu não sou psicólogo, psiquiatra, na terapia, nada disso. E nunca tive nenhuma dessas. Eu aprendi isso da pior forma. Fui dar feedback. Nenhum desses três eu nunca fiz. Terapia, nem psiquiatra, nem psicólogo. Certo? Então, não tenho preconceito nem nada de nenhum. Mas nunca, só tô falando que eu nunca fiz nenhum. Certo? Porque eu acho que eu faço a minha psicologia. A gente faz. Eu também nunca fiz, não. Tem pessoas que precisam. Eu acho que é uma questão de necessidade ou não. Sim. E aí eu faço isso porque é um dos momentos que eu sinto o que eu posso transformar o outro. Sim. Você entendeu? Porque eu pego os pontos que é perfeito, são verdadeiros, para mim já é sólido aquilo, quando eu estou falando com o ser. E ninguém fala. Ele pode morrer e ninguém falou com ele. Sim. Você entendeu? Mas todo mundo presta atenção assim, na última gota de sangue eu vou pedir perdão. Não, gente, ela tá morrendo, vai morrendo. É agora. O momento de... Sim. Você entendeu? É agora tem pouco tempo, 17. Foi em 2018, 2019, eu fiz isso com minha mãe. Minha mãe de sangue, né? Sim. Da terra. Ela passou uma situação, aí eu peguei e falei com minha irmã, não, pode deixar que eu vou lá, resolvo tudo. Aí eu peguei e fui lá e tudo. Aí quando mais ou menos estava no controle da situação, eu peguei e ajoelhei diante dela, certo? Fiz uma série de coisas naquele momento, de entrega para ela, porque ela tá viva, com saúde e tudo. Sim. Maravilhosa e tudo. Você tá entendendo? Eu não tenho que esperar a última gota de sangue. Claro. Não, para falar ou fazer. Para falar e tudo e tal. E você acha que ela não transformou? E a dádiva na nossa vida, todos nós temos. Basta a gente abraçar, viver e saber que é uma dádiva, reconhecer que é uma dádiva, porque tem gente que com algumas coisas que acontecem não tem valor nenhum. Os mínimos detalhes, o jeito que você está me olhando para mim, agora é importante, você é importante para mim. Claro. Certo? Se não fosse, eu estava aqui meio tocando a podcast, etc. Vocês estão vendo que eu estou energizada, né? Claro. Porque vocês estão. Né? Então, a energia é energia.
Então, assim, eu fiz isso com ela, imediatamente ela se recompôs a minha mãe. Olha. E não tinha nem nada a ver Legal. comigo nem com ela. Sim. Mas minha irmã não aguenta, eu já sei que ela vai desmoronar, é só eu minha irmã. Então eu falei que ela não pode deixar que eu vou e tal, eu que fui. Sim. E tem outras coisas que ela que aguenta. Porque cada um é de um jeito, aí Sim, ela já sabe que eu fico, Você mas trava. depois eu sozinho. Sou eu e eu, né? Então, mais ou menos assim, dessa forma. Mas E você tem vai vezes- contar e pra tem- gente não, às 7, viu? Quero Isso, saber. vou contar. Aí, e tem vezes que passa 1000 anos e tudo, aí você tá diante daquele feedback. Sim. Não esquece. Aí lembra. Aí eu lembro, nossa, é mesmo, e quanta coisa mudou, né? E tudo. Aí a pessoa fala tudo que aconteceu na vida. Olha, como evoluiu, É. como seguir. Porque é Isso. importante, né? É importante, entendeu? E as pessoas não Não falam, a fazem. humanidade não É. fala, gente. No trabalho, na família. Muitas vezes o marido fala com a mulher com o filho, então não fala, Verdade. gente. Acabou isso. Sim. Não presta atenção ali, né? Às vezes no momento. Acabou isso. E Sabe? outra coisa Acabou. também, quando você faz isso, a pessoa se sente importante, né? Olha que legal, que ele prestou atenção. Tá me dando Claro. agora o feedback. Isso. Isso é importante. Isso, ó. Virou uma marca O sua, né? feedback é dar importância à pessoa. Sim. Porque quem vai ficar perdendo tempo com isso? Prestando atenção, É. você tá É um momento que você para, igual para você centrar suas energias, seu equilíbrio mental, emocional, você respirar um pouco, controlar a respiração, você está fazendo a pessoa a fazer isso Sim. na hora que você fala, Verdade. entendeu? Uhum. Tem gente que fica assim, eu não tô nem acreditando, mas tá vendo que é verdade, mas assim, eu não tô nem acreditando em tudo, entendeu? E são descobertas que a gente vai fazendo e que mas adiciona na vida da gente, Claro, agrega Muito. demais. nossa, no dia a dia, nas coisas, sem ser fake news, né? Essas coisas, né? Então é isso. E eu acredito também, como você falou, né? Que você acorda cedo e tem essa disciplina. Acho que sua disciplina vem daí, vem do esporte. Esporte. O foco também, com certeza, porque quem pratica muita atividade Isso. física tem uma concentração, ou quem Sim. faz meditação também tem um foco maior. Uhum. Então, acho que isso tudo te ajuda a executar, né? E a movimentar essas E- três E empresas assim, aí. a minha família, a família da gente é pai, mãe e filho. Sim. O resto é parente, né? Então, Uhum. então a minha família é minha mãe e meu pai, minha irmã e eu. Minha irmã é 4 anos mais velha, meu pai tem 90 e minha mãe 86. Todos dois ótimos, vivos. Bom. Com muita saúde, amém. E eu, minha irmã. E a gente é uma família precoce. Porque o meu pai minha mãe aí eles se conheceram, casaram, tudo precoce. Só que para casar, o precoce que eles casaram velho. Entendeu? Não casou novo. Entendeu? Sim. Né? Na geração deles também demorava mais para casar. Hoje nem sei que idade né? Hoje o mundo é estranho. também. Nisso, mas É, teve uma nem época que era casa, eu novinho, acho. e tudo. Não tem casamento. Na época era mediano, eles casaram mais velho um pouco e tudo. Então, a família toda é precoce. E uma das coisas precoce, que minha mãe começou a trabalhar com 14 anos, meu pai começou a trabalhar com 13 anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos, e minha irmã que foi velha. Ela começou a trabalhar com 16, 17 anos. Entendeu? Uhum. Mas também para a época era novo, porque todo mundo começava a trabalhar na nossa geração, Depois de formado. tipo 25 e tal. Né? Sim. Antes estágio de 24, 23, 24, 25 trabalhava, era assim. Então a gente. E como eu comecei a trabalhar cedo, porque eu tive uma oportunidade de ser professor, Olha. eu estudava no Pitágoras na 8ª série, isso é ótimo. Eu estudava na 8ª série no Pitágoras e era primeiro grau, segundo grau. Uhum. 8ª, depois primeiro, segundo, terceiro ano É. científico. Então, quando eu estava na 8ª, lá no Pitágoras tinha SOE, Serviço de Orientação Educacional. Era SOE, SOE, isso. Eles me chamaram lá e falaram assim: ô Gilberto, você não quer dar aula aqui? Eu sempre estudei de manhã, eu gosto de fazer curso de manhã, dar aula de manhã, estudar de manhã. Não, depois não, só de noite, de manhã eu não consigo dar aula. Aí agora, hoje, nos últimos tempos é só de noite. Aí
eu fazia de manhã, de tarde você dá aula aqui no Pitágoras mesmo, você pode almoçar aqui, né? Porque tinha almoço Sim. lá, você pode ir na sua casa, volta e aqui. E dentro do SOI tinha lugar para fazer aula particular que eu nem sabia. Porque o SOI eram os mais... Vamos falar assim, agitado que toda hora ia pra lá, né? Que chamava pai e mãe, né? E tudo, então assim, tinha lá. Eu peguei, ok, tudo, e a gente paga X por hora, certo? E tudo, não lembro nem que moeda que era, quanto que era mais, é como se fosse, acho que uns R$30 hoje, R$50, alguma coisa deve ser nessa condição. Eu falei, no imediato eu topei. Meu pai já vinha falando comigo essa questão de que começou cedo, que aposenta cedo e tal, e tudo. Eu falei, não, realmente foi quando meu pai aposentou. Nossa, ele era novo demais da conta. Eu falei, gente, isso é maravilhoso com a cidade. Eu achava que ia ser eterna a legislação dele, previdência privada. Começou a trabalhar cedo. Eu chegava e falei, gente, a cidade do meu pai, como é que ele tá e tal, 500 por hora e tudo, novo, assim, desse jeito e tudo. Já e uma aposentadoria maravilhosa, porque o teto, na época, era maravilhoso, né? E tal, ele foi o teto máximo, era muito salário mínimo, né? Sim. E tudo. Bacana. Eu falei, então, na hora eu já falei com ela, você não vai pensar, não? Eu falei, não, você vai fazer o que seu pai e sua mãe? Não, eu quero fazer, meu pai até tá comentando e tudo. Mas era para trabalhar com ele no seguro. Aí eu peguei, topei, mas eu fui trabalhar com ele no seguro do meu jeito. Ah, tá. Né? Eu não fui assim, demorei um pouquinho assim para organizar as coisas. E de carteira assinada e tudo. Eu tive 8 carteiras de trabalho. Olha porque na época de tecnologia, eu trabalhei só seletista. Eu tinha PJ, mas era um escritóriozinho de consultoria eu sozinho. Sim. Porque as empresas, das empresas que eu passei de tecnologia, que eu representei, os clientes pediam consultoria. Então, aí carga horária noturna, sábado, domingo, feriado. E as empresas gostavam porque a gente retinha os clientes atendendo em consultoria. Porque eu trabalhei só em empresa que é empreendedora. Né? Então, inclusive de governo. Eu fui diretor da Prodente, da Prodabel. Certo? Eu trabalhei junto com a presidência, o Gustavo Gama, que a gente era colega de federal, foi presidente da Prodabel e tudo. A Prodabel e a Prodente são empresas do governo empreendedoras. São economista mista, todas duas. Então, isso. Por que elas são mistas? Porque são empreendedoras. Entendeu? Então, eu peguei muito essas coisas com tecnologia, essas questões de cedo, de atividade, tudo junto ao mesmo tempo. Certo? Então, é por aí. Que legal. Já caminhando agora, adorei o papo, gente. Também. Muito bom. Já caminhando agora para o nosso final. Uma frase, assim, você tem alguma frase que te motiva, às vezes que te impulsiona, quando você às vezes... Porque tem dia que a gente acorda um pouco mais desanimado, ou por cansaço, ou algo que acontece, aí você pensa nessa frase e aí vai, deslancha. Essa frase que eu vou falar agora, que eu gosto muito, é o seguinte: a gente tem que ser humilde por toda a vida. Porque quando eu estou diante de alguém, eu estou falando com o professor, acadêmico, certo? Igual, por exemplo, eu estou num treinamento aqui com vocês, né? Então eu estou ministrando isso para vocês. A gente tem que ser humilde para ensinar e humilde para aprender. Essa frase, eu sempre vivi essa frase comigo mesmo. A gente tem que ser humilde para ensinar. Porque lá no Pitágoras, isso eu não falei com vocês. Por que eles me chamaram? Porque nas reuniões de pais, eles me explicaram. Eu lembro como se fosse hoje. As reuniões de pais, os pais falavam até Gilberto. Porque era tudo família, né? Minha irmã estudou no Pitágoras, ela era no 8º e no 5º, né? Tipo assim. Então era tudo família. Então tinha os irmãos. Falava, não, tava lá e tudo, aí eu vi, o meu filho ensina, por que ele não me ensina aqui para um caçula que está precisando, certo? Ou os filhos, também saiu isso. Falava, os meus colegas, que isso eles até, algumas vezes, falavam comigo meio direto.
Gilberto, agora que eu entendi, eu tinha uma colega, até hoje a gente convive, ela chama Bárbara. Ela falava assim, Beto do céu, porque meu pai e meu irmão chamavam de Beto. Beto. E os meus amigos próximos eram Beto. Aí ela falava assim, Beto, gente, graças a Deus eu entendi isso. Nossa, você é de ouro na minha vida. Não é possível. O que é isso? Ela fazia pôr a mão na cabeça. O que é isso? Gente, eu não entendi esse negócio tudo. Então, assim, essa habilidade. O que é? É humildade para ensinar, gente. Aí lá na frente, o que será que é isso? Será que informática daqui, técnica, estratégia, metodologia, um teorema, não sei o quê? Não, é humildade. A gente tem que ser humilde para ensinar. Certo? Sem arrogância, sem nada. Acho que até fecha, né? A arrogância, ela impede. E mais ainda, para aprender. Porque quando, igual ontem lá, a gente estava com aquela plateia lá, é uma troca. Sim. Todas, eu falei com eles, uma outra coisa que nesse contexto, se vocês não perguntam, olha como é que ia ser desmotivante. Por que tá com gosto de querer mais? Por que eu quero falar mais se vocês querem escutarem mais? Porque houve uma troca. Tudo é assim. Preto, branco, demônio. Aquela história que a gente já falou. Entendeu? Então, assim, essa frase. Bacana. Legal. E qual que é o livro que fez toda a diferença na sua vida? Ou algum livro que você gostaria de indicar de uma pessoa que você conhece, que você acha assim, que marcou e que vai fazer diferença na vida das pessoas que estão ouvindo a gente aqui? Olha, esse livro chama O Poder do Método, de Edgar Ueda. O Edgar Ueda, hoje nós somos grandes amigos. Nós não convivemos sempre, toda hora, mas a gente não precisa estar junto e nem falando com outro, esse tipo de amigo, né? Igual a gente tem amigo, tudo quanto é idade, assim, na vida da gente. Então, não precisa de estar assim. E eu conheci, um dia ele me ligou, na época, e hoje nós chegamos nesse ponto. E ele também tem uma espiritualidade gigantesca, uma energia gigantesca, que é dele, que escolheu ele, né? Assim. E ele escreveu, ele tem 5 livros. Um é esse, O Poder do Método. Esse marcou muito porque é o maior que ele tem. Ele é muito largo. E por que eu gostei? Porque ele ensina um método de vida, um método de gestão, um método de ganhar dinheiro, um método, você está entendendo? Sim. Certo? Um método de você bater meta, um método de você caminhar. Sabe? Excelente indicação, então. É O Poder do Método. Ele é para uma capa amarela, escrito Poder do Método. Edgar Ueda, é este livro. E falando em livro, você também, né? Autor de alguns Sou. livros. Fiquei sabendo que tá para lançar. Conta aí pra gente. Isso mesmo. Tem uma curiosidade que vocês vão adorar também. Eu tô cheio de pegadinha com vocês hoje. Aqui a mesa é preta, mas é uma caixa preta hoje. Pra abrir tudo. Tá abrindo tudo, assim, que ninguém sabe. Olha só que interessante. Um dia, como eu comecei primeiro fazendo muito artigo, te convidando para fazer artigo de jornal, de acadêmico e tudo tal. Desde tecnologia, muito artigo. Se você for no LinkedIn e etc., que é desde informática que eu tenho, é tudo grande, número de seguidor, número de artigo, tudo de vulto, por causa disso. Então, eu peguei e com isso, eu passei a construir bons e-mails. Então, aí tem aquelas coisas que as pessoas te procuram para isso, faz isso, tal. Então, rapidamente eu cheguei num momento da minha vida que esse eu não lembro, não tem nem jeito de eu abrir a caixa que eu não lembro, que eu tava com o livro, eu tava com esse negócio de fazer livro, que eu tinha uma apostila robusta, e todo mundo achava ela muito robusta, então eu tinha que ficar resumido para dar curso. Então, nisso, aí me convidaram, aí eu peguei e fiquei com isso. Foi o Paulo Sérgio, ele é do Tribunal de Contas, da Raja, Tribunal de Contas. Ele é de lá, Paulo Sérgio. E a gente é amigo e tudo. Ele falou assim, Brito, por que você não escreve? Foi. Lembrei. Você não escreve um livro? Porque quando ele não lembra, ele não falar, né? Se eu lembrei, não tem pra falar. E tudo.
certo? E ele pegou e falou, ele que colocou isso. Eu falei assim, você sabe que estava me acontecendo uns negócios, eu pensando desse jeito, isso que eu falei com vocês. Você acredita que o pessoal pede para diminuir a apostila? Que tá lá, é porque é livro, Bito, tem que diminuir, ninguém aguenta, nossa, apesar de mais sistema seu, porque os meus livros são todos acadêmicos, né? Eu não tenho livro de história, só de gestão e tudo. Sim. Aí ele pegou, eu peguei e falei assim, não, então beleza. Aí ele me apresentou, ele falou assim, ele tinha por coincidência conhecido ou cliente, sei lá, o que ia funcionar pouco, não sei o que era não, mas de editora, dono de editora, aí ele me apresentou e tudo. Aí teve, dos que ele me apresentou, teve uma que é de Brasília, top. A área SUS ama ela. Top. E eu peguei e escolhi ela. Por causa do jeito deles. Todas eu conheci, tipo assim, umas 2 ou 3, não sei. Aí eu escolhi essa, de Brasília, e tu estava engajado. Aí teve um evento na Bahia. Eu fui um dia, eu fui convidado e para falar lá de que eles estavam chamando, não era escritor, porque eu não era, devia ser palestrante, alguma coisa assim. Eu fui falar lá. Eu até fiquei, naquela época a gente podia, né? Era 3 dias, eu fiquei 3 dias lá. Naquela época a gente podia ficar os 3 dias, né? Ainda mais que é Salvador, eu lembro direitinho. E tudo sol comendo, emendei o fim de semana e tudo. Hoje a gente não pode fazer mais, né? Aí eu tô lá. De repente chega um nerd, assim, um cara novo e tudo e tal. E, ok. Ô, Brito, eu queria te chamar pra tipo assim, tomar um café e tudo e tal. Beleza, aí nós fomos. Aí ele falou assim, eu quero te convidar pra... E eu já conheci a editora dele. Não conhecia ele. E ele tava lá, ele foi atrás de mim. Me convidou para ser escritor dos livros que você tem. Olha. Eu falei assim, eu nem perguntei de ele, eu queria, eu falei assim, eu nem perguntei para ele de onde que ele tirou isso, nem nada e tudo, né, tal. Aí eu peguei e falei assim, não, ok, então vamos conhecer e tudo. E eu nem sabia que ele era daqui, que ele era mineiro, que já é editora de Plácido. É o Plácido Arraes, que é o dono. Esse era o Plácido Arraes. Me convidando e tudo. Lógico, eu já falei isso com ele. Lógico que ele tá sabendo que eu tava fechando com a de Brasília. Né? Claro, ele deve ter... Ele teve alguma informação. Não tinha redes sociais igual é hoje. Tinha Facebook só e tudo. Aí eu peguei e falei assim, vim, pronto. Quando chegou aqui eu falei assim, ô Plácido, eu tô ok, gostei, mudei na minha cabeça sem falar, porque lá em Brasília, com isso que teve, eu não dei bate-martelo lá, né? Eu falei, então vamos experimentar, né? Ver o que tá no caminho. Aí eu peguei e falei com ele assim, mas deixa eu te falar, ô Plácido, eu não sou advogado, não. Eu tava lá na feira, mas eu não sou advogado. É porque eles me chamaram lá para o assunto e tudo. Aí ele pegou e falou assim, não, eu sei disso, eu já li tudo seu e tudo e tal, eu sei que você não é advogado e tudo, não tem OAB, não é isso, mas você vai ser o primeiro. Olha. Nossa, na hora, eu falei assim, o quê? Aquela hora que você até respira, fala assim, gente, e ele não tinha visto na apostila minha nenhuma nem nada, isso ele não viu mesmo não, que ele me falou depois. Pronto, aí eu fechei com ele. Então, este que você está falando é uma edição que está esgotada, que era para ter lançado mês passado, a 5ª edição já, que chama Avaliação e Perícia Imobiliária, Teoria e Prática Profissional, que o Paulo Sérgio me ajudou a montar o título. Fica outra indicação aí, vai sair quando? Uai, tá para sair qualquer hora, aí eu vou avisar vocês explodem. A gente pode deixar que a gente divulga. Isso, certo? A De Plácido é na Brasil, não tem a PUC? Aí tem o PUC, descendo a Brasil do lado direito. Normalmente é lá, que lá ele tem um espaço tipo um lounge, e aí faz os lançamentos lá, entendeu? Todos que tiveram, alguns não deu para fazer, igual por exemplo na pandemia, no primeiro ano não teve jeito, mas esse de 5ª vai ter.
A o gente vai coquetel de divulgar lançamento, muito. autografar e tudo, eu vou falar com você, você passa Vamos pro prestigiar, sim, pra- com certeza. pro público de vocês. Com certeza. Tem gente interessada já. É. Isso mesmo, certo? O que vocês precisarem, a avaliação em perícia imobiliária é uma das minhas especialidades, certo? Vocês podem entrar em contato que a gente faz todo tipo de conexão. E onde que o pessoal te encontra? Nas redes sociais, LinkedIn? sim. Ó, na rede social profissional é Grupo Brito, o Brito com 2 T's. Todas elas é o mesmo nome. Grupo Brito. Aí a gente está Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok e a gente tem um canal YouTube, Grupo Brito. Uhum. O canal YouTube ele é segmentado por setor. Sim. Mercado imobiliário, educação e construção civil. É um canal com 3 segmentos, você escolhe para onde você vai. Igual o nosso portal. O nosso portal é www.brito.com.br e lá você escolhe se você vai para Brito Imobiliária, Brito Escola Técnica ou Brito Empreendimentos, que é a construtora. São outros os 3 sites saem do portal. Uhum. Agora, o Brito, a minha rede social, todas elas também é Gilberto Brito com 2 T's, _. Instagram, aí não é tudo isso que eu tenho, não. Eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Isso. E a maioria. A empresa tem Twitter, eu não tenho. Tem canal YouTube, não tem. Canal YouTube é só da empresa. Sim. Entendeu? Eu não fiz canal YouTube pra mim, não. Eu não dou conta de carga horária. Também com Pesa tanta demais, atividade, aí uma hora você tem que dormir, né? Nas dia. redes sociais eu tenho tanto vídeo e tudo, então eu tô deixando muito só lá material, mesmo. sim, Ainda tá mais certo, depois muito que material. no TikTok eu entrei. Você gosta do TikTok? Não, eu comecei a achar interessante. Um tanto de gente que assim, que a gente é amigo e tudo, eu tava gostando do que eu tava fazendo e tudo. Eu falei, eu vou abrir a minha, consultei. Aí a Ira, né, a gestora de marketing, ela me deu uma alpilha, certo? Numa série de coisas, inclusive na empresa. Eu falei, então abre para a empresa também, aí tudo, certo? Sim. Então, abre, ela falou assim, não dá muito engajamento Sim. o Verdade. TikTok. E é uma rede social diferente porque ela, na realidade, o algoritmo vai te achando ali e vai sempre aparecendo o conteúdo que você mais gosta Isso. ou se interessa. Então não é uma coisa assim, as pessoas que você segue, as Exato. pessoas que você, né, são seus amigos, Diferente, não, né? vem Isso. de todo vem mundo andando. e aí se absorve muita coisa também. Eu gosto, assim, Na do empresa estilo. tem o Pinterest e o Twitter, que eu não tenho, e o canal YouTube. O meu só é Gilberto Brito com 2 T's _. É só Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok. Por causa dos videozinhos, Sim. Isso, né? Que a não gente deixa passou a de seguir, produzir, então, gente. etc. Certo? Que eu tô até em falta. Porque carga horária, aí não fica difícil dando para conciliar. preparar, mas também porque com o tempo nós aprendemos que a gente tem que, independente de pandemia, que isso foi antes de pandemia, a gente tem que entender que a gente tem que fazer um trabalho de vídeo, imagens de alta. Imagem a gente sempre teve, porque na área imobiliária eu sempre enxerguei isso. Sim. Ninguém nunca me falou, que a gente tem que ter coisa de qualidade, Ah, certo? Era só, não tinha nem smartphone, era com máquina digital, né? sim. Que era da Sony, uma fortuna, Sim. pagava não sei quantas vezes. Não tinha smartphone, tinha que ser alta resolução. Então assim que lançou, que eu pude, eu fiz o investimento para a empresa. Né? O negócio era igual um objeto de valor, né? A máquina só ficava num negócio para quebrar nem nada, porque a qualidade da imagem, da impressora também tem que ser excelente. o material, o material que a gente vai gráfico. divulgar, ele tem que ser Depois, de quando boa veio o qualidade, vídeo, gramatura, isso a tudo gente tem passou a que ser. entender, eu passei a entender, tive esse discernimento, não de técnica nem nada, mas que tinha que ser vídeos com iluminação, com fundo, um ambiente, né? Uma coisa, a pessoa tem que estar preparada, ela não pode estar, o espírito dela tem que estar falando com ela, Sim. né? No caso das mulheres,
maquiadas, né? Os homens de barba feita, certo? Assim, quem usa barba de barba, mas quem não usa de barba feita. Porque no vídeo mostra tudo, Sim, né? claro, se transparece, não tem Certo? como. Então, se você, por exemplo, não usa barba, com barba para fazer no vídeo, vai parecer que você é um envelhecido. Ah, mas isso é o meu. Eu tô com vontade. Mas não é nesse momento. Porque esse momento não é. O seu público não tem que te entender. Você tem que entender o seu público. Exatamente. Certo? Verdade. Então, tem gente que fica colocando nas redes sociais isso e tem muito engajamento, é porque o público dele gosta desse engajamento. Sim. Então, todo mundo sabe como que é o seu público. O meu público, se eu colocar um negócio desse, sai fora na hora. Certo? E uma coisa que é interessante, ó, caixa preta. Porque tá Essa revelando questão de tudo. seguidor, Revelações esse negócio do de Brito. esse negócio de seguidor e tudo, desde LinkedIn, né? Porque LinkedIn, no passado, era só para profissional e era pago. Depois que abriu gratuito e qualquer um, né? Certo? Com esse advento de redes sociais. Então eu faço parte desde essa época, porque era assim que funcionava. Começou no TI. A gente conhecia em seminário alguma coisa, eu conhecia você, por exemplo. Aí a gente trocava cartão e tinha gente que não trocava, pedia qual que é o LinkedIn. Ah, você tem LinkedIn? Tem. Então, ok. Qual que é? Aí fazer conexão via LinkedIn em vez de dar um cartão, por exemplo. Entendi. Ah, eu preciso... Não me manda o seu currículo não. Qual que é o seu LinkedIn? Por praticidade. Então, era por isso que eu entrei, por essa praticidade, porque me pediram e tudo, etc. Igual o Pinterest. Uma curiosidade, a gente faz parte por causa do internacional. Porque a gente tem 17 anos de operação imobiliária internacional. Isso a gente pode fazer um podcast depois, tá? Porque isso dá um podcast completo. Porque senão a gente sai amanhã. É muito assunto, vocês não imaginam. Não, com certeza você retornará. Interessantes. Aí eles me falaram, essa senhora, ela chama Aida. Ela é embaixadora da ENEAR. ENEAR é como se fosse o COFES aqui no Brasil, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. A sede dele é em Chicago, nos Estados Unidos. Quando eu conheci, tipo assim, na sequência, depois de um tempo e tudo, comecei a interagir com ela de várias formas, é uma senhora maravilhosa. Tudo que eu sei do mercado imobiliário, eu aprendi com o Alexandre Gribel. Olha, é muito importante isso. A gente lembrar isso. E conhecer, né? Veio certo? ele. Veio ele. E na teoria, assim, o Gribel vai me matar aqui. Rubens Vasconcelos. Mas na prática foi o Alexandre Gribel. No dia a dia. Se não fosse ele, eu não tinha ficado no mercado imobiliário. Olha, legal. Entendeu? Porque todo dia, 15 horas, era a hora D, a hora X. Ele ia na minha bancada e eu tava assim, ó, debruçado. Primeiro, não beira de almoço. Segundo, que tipo assim, porque foi muito difícil, o impacto foi muito grande de TI para imobiliária, porque o universo, o profissional, o ambiente, tudo é muito difícil. O público que a gente vendia, eu vendia Banco do Brasil, eu vendia Nestlé, tudo, o sistema. Mudou. Era muito grande o tipo, né, que é de A a Z, igual eu falei com vocês e tudo. Então eu tinha aquela queda, não era todo dia, mas ele via, né? Ele passava e via tudo, ele pegava, ia lá e brilha. Ele me chama de Gilberto até hoje. Gilberto! Aí eu não ia embora. Me dá vontade de ir embora. Sabe tudo. Então, assim, ele. E a outra, esse foi o Gribel. E no internacional é a Aida. Essa americana, que é uma senhora. Ela já era senhora, já era mais senhora ainda e tudo. E ela pegou e falou comigo assim, Brito, ela já é só Brito, Brito, tal. Pinterest. Ela comigo, o Pinterest, tal. Eu peguei e falei com ela assim, eu sabia o que era. Mas eu achava que era negócio de artista.
Porque eram uns quadros, eram umas Tem de imagens, tudo, um né? infográfico e tudo. Lá tem Eu de achava tudo. que era tipo design. Essas Aham. coisas igual design interior, gráfico, essas Sim. coisas assim, tudo. Nunca achava que o negócio era profissional, não tinha parado ainda. Sim. Ela que abriu minha cabeça. Ela falou, não, você tá começando. Tem que pôr, põe, não deixa não. E tudo ficou no meu pé, negócio de pinto. Essa é uma das coisas que ela fez por mim. E tudo, pra mim, incondicional, que eu não paguei ela nada. E eu não esqueço disso. No meu internacional, é ela. Sim. Certo? Tudo bem, eu tive insight, eu tive isso, eu tive aquilo, e etc. Mas sempre a gente tem um ser que são referência. No internacional é a Ida e no mercado imobiliário nacional é o Alexandre Gribel. Certo? E, então, operações internacionais, o Pinterest tem por isso. E o TikTok eu já falei, e o LinkedIn foi assim, certo? Sim. E o que tem, o que é o caixa preta para fechar hoje? Seguidores, depois que teve importância esse negócio de seguidores, porque nessa época não tinha. Sim. Isso é menos de 10 anos, né, gente? Pra Sim, cá, essa Verdade, importância de a seguidor. gente tem muito seguidor. Isso é, esse negócio de ter seguidor e tudo, ninguém preocupava com isso. Eu não estou por 10 anos a idade. Mas antes disso, não tinha essa preocupação, certo? Então, vamos pôr de 10 anos para cá, passou a observar, fazer análise, acompanhar, ver isso tudo. Seguem e não vão embora. Isso tem muito valor. Uhum. Essa questão da visão hoje distorcida de rede social, que já está, isso já é notório, todo mundo sabe disso, Sim. certo? Do que está acontecendo, porque muitas vezes, isso eu já vi vários, inclusive eu tenho amigos que têm milhões de seguidores, extremamente humildes, cada um num patamar, num lugar e etc. Uhum. Eles falam, todo mundo lá, primeiro para ter milhões gastou muito dinheiro. Você tem que estar apto a isso, porque qualquer um, não basta ser só autoridade, celebridade nem nada disso, certo? Agora, tem outros que têm bem menos e tem muito mais relevância de troca entre o seguidor e vice-versa, Sim. construtiva naquilo. E quando tem isso, não sai. Sai é quando a pessoa perde o propósito daquilo. Certo? Como a gente tem, por exemplo, eu tenho uma birra com esse negócio de rede social, é o seguinte, deixa eu abrir outra caixa preta. Quando vem um feed, é um cara ou uma mulher gritando. Gente, eu não suporto isso. Começa a gritar no vídeo. Pelo amor de Deus. Eu não quero nem escutar a frase, porque eu não aguento gritaria. Eu adoro música, adoro carnaval, muvuca educada, organizada, limpa, adoro. Pagode eu adoro, dança eu adoro, tudo eu adoro. Tudo que é cultura eu adoro, mas no dia a dia é insuportável. Você abre um feed, vem um grito, Nossa. a pessoa começa a gritar e tudo, porque isso eu também já tive esse aprendizado de quem são especialistas. E tem tudo a ver, isso não sou eu não, eu aprendi. Você não precisa gritar com a voz. Sim. Para ser escutado. Não precisa. Certo? E para ser interessante e para a pessoa fixar, correto? É uma estratégia, você pode fazer isso numa palestra, num palco longe. Ter uma oscilação de voz. Sim, de voz, um momento aquilo, né? Um momento, dá uma despertada. Como se for, igual tem novela, tem um teatro e tudo, o artista faz isso, ok, tudo. Mas você pode fazer também no trabalho empresarial isso. E se você tiver uma dinâmica, de alguma coisa, mas num negócio novo, que você tá ali olhando de bobeira e tudo, e pega e vem patrocinado gritando na cabeça da gente, dando murro na mesa, que não sei o que, bate a mão aqui, bate não sei o que. Não. Isso aí, pra mim, isso é bobagem. Né? Vamos dizer assim, é tipo lixo eletrônico. Informação errada, inócua. Né? Isso. Então, eu acho que é isso. É isso, gente, eu adorei. Você vai dar mais uma dica da longevidade. Ele só deu duas, pelo menos alguma, você ainda lembra? Pra gente encerrar. Não, eu consigo falar os tópicos. Cada um, depois eu falo para vocês a descrição de cada tópico. Primeiro, primeira atividade física que eu falei todos os dias daquele jeito. Depois, a espiritualidade, também nós falamos. Depois, a alimentação. Ok? Comer
a 5, 6 vezes ao dia. É suportável 5, porque 6 nem todo mundo suporta o tal da ceia. Sim. Ou nem pode, porque qualquer coisa que você come e virou para deitar, piorou. Certo? Então, uma sopa, um iogurte, vai virar dolorido. Vai ser dolorido depois. Então, alimentação 5 vezes por dia ou 6 por dia, certo? Se não der 5, faça 4 em horários marcados iguais sempre. Não adianta espaçar. Por exemplo, você toma o café, aí não deu para fazer o lanche da manhã, você pega e faz assim, almoça 11, toma o lanche 11h30, vai almoçar 3 horas. Sim. Não pode. Tem que ter essa rotina, alimentação. Quarto, probiótico. Esse é top, gente, que é barato. Sim. Eu saí de lá, eu falei, o casal é especialista, né? Falei, por exemplo, aonde que tem? Por aqui, perto lá. Aonde que era o negócio do podcast que a gente estava, né? Então, aonde que era? Acho que era no Leblon. No Leblon, eu acho. Leblon, lembro. Aí eu peguei e falei assim, que é negócio de... Ela falou que é lugar de natural, esses trem. Eu já pensei em Mercado Central, mas não estava aqui, né? Então, beleza. Probiótico. Por que probiótico? A flora bacteriana, infelizmente, tudo que a gente toma e come altera, né? destrói ela. E ela tem que estar imperfeita, porque ela, quanto mais perfeita, próximo da perfeição, porque não vai ser nunca, porque tudo que a gente bebe e come faz mal para ela, a gente vive mais. Certo? Isso é provado. Agora, o que faz a gente viver mais em função de tratar melhor ela? O probiótico que recompõe a flora intestinal. Certo? Então, eu vou até fazer o plus depois dela, que eu também aprendi. O probiótico tem em cápsula e pó. Sim. Tipo farinha, assim. Ele é melhor cápsula. E ele tem a potência... Tem 14 bilhões de tal, 20 bilhões de um negócio lá que faz efeito. E tal. Então, para dar ideia para vocês, 8 milhões é pouco, 14 milhões é o que eu tomo, eu posso chegar até 25 bilhões e tem de 50 bilhões, 55 bilhões e tudo. E isso o preço vai subindo. Né? Mas a cápsula que é melhor para assimilação. O pó não é. Entendi. Agora, eu aprendi depois que tem o pré-biótico. O probiótico a gente toma na hora de dormir, ela falou. Agora, o prebiótico é no café da manhã. O pré-biótico, ele tem cápsula e pó. O pó é que é melhor. Entendeu? Entendi. Certo? Agora, o pré-biótico é ótimo, que não tem esse negócio de número, não. É uma medida só o negócio. Certo? Pré-biótico. Então, flora bacteriana. Outra alimentação. Sono. Dormir bem. 8 horas de sono. Adoro. Eu também não tenho problema. 8 horas de sono. E eu tenho que dormir 8 mesmo. Não, eu durmo 6, mas eu conheço muita gente que consegue, porque é a destruição se não dormir às 8 horas. No outro dia é mal-humorado, não pensa e tal. Então dorme obrigado, assim, que faz bem e tal. Agora é o seguinte, aí o meu caso, certo? Eu durmo todo dia 7 horas. Entendeu? Porque igual hoje, eu durmo o quê? 10 horas da noite. Eu vou conseguir dormir 9? Não vou conseguir. Para mim, quando eu der uma queda de carga horária e tudo, aí eu vou conseguir. Isso aí eu vou acordar. Eu vou dormir 10 e acordar 6. Que vai ser daqui um tempo. Médio... curto não, mas médio prazo eu vou fazer essa carga horária. Eu vou dormir 10 e acordar 6. Ok? Certo? Aí ela falou tipo assim, não, então, mas eu vou dormir meia-noite. Olha quem não tem informação. Aí eu vou dormir meia-noite, então eu acordo 8 horas. Porque o ciclo biológico do corpo humano, ela... Os hormônios que a gente produz, tem os tem que horários. ter os horários, então não que adianta. Quem tem a dorme ver, tarde o é Sol e péssimo. a Lua têm importância, não é só por causa das energias, não. Porque na noite, a temperatura, o ar, né, o vento, tudo é diferente do dia e vice-versa.
Então muda isso tudo na gente, corpo humano, na saúde. Então ela falou que não pode. 5, 6 e 7. 6 e 7. Nossa, gente, 6 e 7. Esses dois eu perdi, eu não lembro. Mas não tem mais. problema, fica Eu pro tô próximo bastante, Deixa eu podcast. lembrar. Os outros, pro pessoal, quem tiver interessado aguardar nesse o próximo assunto, aí. já aguarda o próximo É que a porque gente tem vai muito gravar. tempo que eu não falo isso, porque todo Mas lugar muito que eu interessante. canto essa pedra, Todo mundo quer saber, né? e depois vem correndo se não tem brecha na hora manda parar e fala, eu quero saber. Eu quero saber. Todo mundo quer, mas todo mundo queria. Claro. No dia, Nossa, muito legal. desse dia que ela tava lá e tudo, a gente tava assim atrás e tudo. Tinha gente meio assim cochilando, todo mundo acordou, né? Ficou pra pegar ela, a senhora lá, e falar assim: Você vai ter que vou agarrar falar. ela, que já pediram pizza, todo mundo é safado. Pediu suco, não sei o quê. Só sei que ela falou lá água e tal, e tudo e tal. Ô, gente. Esporte, sono, Espiritualidade. alimentação, probiótico, espiritualidade. Tá faltando 2. Eu vou dar. Vai ficar pro próximo, gente. O próximo do internacional eu falo. Ele vai Eu vou revelar falar os no outros final. dois. No final do Vai todo internacional. mundo assistir. Até o final. Gente, adorei nosso bate-papo Eu de também hoje. gostei também. muito. Viu? Também Muito gostei bom. muito. Tá, Seja gente. sempre muito bem-vindo aqui. Obrigada por Isso. compartilhar seus ensinamentos, sua experiência, sua vivência aqui conosco. Vai retornar, já fica aqui. Nós vamos agendar já. Sim, Isso. com certeza, hein? E não deixe de nos seguir, gente, na rede social. Nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, no Spotify e no YouTube. E siga, compartilhe. E é isso. Até mais. Até mais pra você.